A atividade, vou explicar para vocês, 7º ano, a gente tem aqui, porque eu resolvi trabalhar com vocês sobre Idade Média. Como eu falei para vocês lá no finalzinho da videoaula, quem assistiu, muitos dos contos de fadas surgem no período medieval. São histórias que são passadas de pai para filho. Então, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, Bela e a Fera, blá, 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 blá. Muitas dessas histórias surgem nesse período. E são histórias que no começo elas não eram tão bonitinhas como elas se transformaram. No século XX, no século passado, o Walt Disney comprou muitas dessas histórias e aí os estúdios Disney, que estavam fazendo os filmes e no começo do cinema, eles pegaram essas histórias e transformaram essas histórias para crianças. Então eles botaram a princesa sempre bonitinha, o príncipe bonitinho, a princesa fica lá no seu castelo e aí o príncipe vem, salva ela e blá, 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 sempre com felizes para sempre no final. Só que nem todas as histórias têm felizes para sempre no final e nem todas as histórias elas são bonitinhas como está lá nos livrinhos, certo? E nos filminhos da Disney. Então o que vocês vão fazer? Aqui eu coloquei uma série de historinhas que vocês vão ler e aí vocês vão contar para mim essa história. Vocês têm duas opções. Vocês vão primeiro escolher uma história, não é para fazer de tudo, porque eu botei uma lista gigante. Primeiro, vocês vão escolher uma história, e aí vocês têm uma opção. Vocês podem contar essa história como vocês conhecem, do filminho da Disney, do livrinho que vocês leram quando era criança, bonitinho. E o príncipe foi, salvou a princesa e viveram felizes para sempre. Ou vocês podem procurar a lenda original e descrever para mim essa lenda original. Essas lendas, gente, elas foram criadas, como eu falei, no período medieval e depois elas foram, e no começo elas não eram escritas, elas iam passando de pai para filho, de mãe para filha, eles iam contando isso no seu dia a dia. Aí, no século XVIII, essas histórias, no século XVII, XVIII, XVI, XVII, XVIII, essas histórias começaram a ser escritas pelos escritores que a gente tinha na Europa, escritores franceses, ingleses, alemães e tudo mais. E então essas histórias também que a gente conhece já são versões que foram sendo feitas ao longo dos séculos, porque as primeiras lá que foram criadas lá na Antiguidade, na Idade Média, não tem como saber. Mas elas retratam uma série de características da Idade Média. Os reis, as princesas, os senhores feudais, os cavaleiros, figuras que eles tinham medo, bruxas, dragões, lobo mau, lugares que eram proibidos as pessoas irem, os bosques, as cidades, tudo isso eram características dessa sociedade medieval, certo? Então, essa é a atividade que vocês vão fazer. Além disso, para vocês poderem entender melhor a atividade, eu coloquei para vocês a atividade e a matéria. Eu coloquei para vocês uma série de gravuras e de textos, mapinhas mentais, para vocês poderem entender um pouquinho sobre esse período medieval, como é que eles viviam, como é que era organizada a sociedade e tudo mais. Então, assistam a videoaula, leiam, procurem, pesquisem e façam a atividade. Qualquer coisa, me chama no privado, ok? Beijinhos, tchau, tchau.